Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Vamos continuar nossa leitura do livro Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong. E aí a gente ainda está no capítulo A Viagem à China. Agora, uma lição de disciplina. Certa ocasião, fiquei encarregado de administrar um setor de tratamento de acupuntura, porque meu professor responsável foi convocado para um curso em Moscou pelo período de um mês. Esse médico era muito famoso e usava uma técnica conhecida como 5 pontos Shu. Trata-se de uma acupuntura feita nos 4 membros. O tratamento era ultrapassado, mas o professor insistia em fazer uso dele. Mesmo não conseguindo solucionar os problemas de boa parte dos seus pacientes, aprecia muita gente em seu consultório devido à sua fama. Por ter feito estágio com dezenas de professores, aprendi diversos métodos e decidi, na ausência do professor, usar os conhecimentos que havia adquirido em Guangzhou, sem me manter fiel apenas ao método fixo que ele adotava. Sendo um paciente diferente do outro, é preciso também diversificar os métodos. Por entender dessa forma, usei outras técnicas e, por isso, o efeito foi mais rápido. Resultado: dei alta para a maioria dos pacientes dele. Porém, quando o professor voltou de viagem e viu o que eu tinha feito, ficou possesso comigo. Naquela época eu não sabia, mas tinha cometido um pecado mortal. Para uma sociedade rígida, aquela minha atitude foi considerada desobediência. Além do orgulho do meu professor ter sido ferido com sucesso no meu procedimento, eu havia traído a confiança dele. Contestar uma autoridade, principalmente um mestre, é uma infração imperdoável. Agi de acordo com o que eu achava melhor para o paciente e não me arrependo disso. Porém, a cultura ocidental é muito diferente da oriental, e me faltou maturidade e delicadeza para lidar com a questão. Daquele mal-estar em diante, ele não falou mais comigo, apesar de eu saber por outras pessoas que até hoje ele fala bem de mim. Agora, os limites da vida particular. O clima entre mim e as autoridades do hospital azedou de vez quando conheci uma jovem chinesa, estudante de medicina. Éramos de turmas diferentes, mas nos víamos no corredor e começamos com aquela tradicional troca de olhares. Com o tempo, fomos nos aproximando mais, até que a convidei para um passeio. Nos nossos encontros, fiquei sabendo que na época da Revolução Cultural, Lin Yan frequentava o curso colegial e foi designada para trabalhar em uma fábrica de peças para satélites, como técnica em eletromecânica. Gostou muito do ofício e, por possuir habilidade manual, passou a ter interesses e a se dedicar com sucesso a obras artesanais, marcenaria, concertos de material elétrico e etc. Descobertas várias afinidades, nosso afeto aumentou com conveniência e depois de alguns meses firmamos compromisso. Naquele tempo, para o governo chinês, os universitários eram proibidos de namorar. Entendiam que um estudante exemplar não poderia se casar antes de finalizar os estudos, porque o país via os jovens como um investimento intelectual do Estado. Entre os chineses até poderiam namorar, mas relacionar-se com o estrangeiro era expressamente proibido. Os estudantes faziam parte da elite das elites e as pessoas que se relacionavam com os estrangeiros provavelmente deixariam a China, e isso seria um problemão. Até o dia em que decidimos sobre o casamento, quase ninguém da universidade sabia dos nossos encontros. Mas quando resolvemos nos casar, assumimos o namoro e contamos a todos. Contamos até para os professores e diretores do hospital, porque ela, por ainda não ter se formado, precisaria de uma autorização da escola para se casar. Mas é evidente que a escola se recusou a fornecê-la. A direção da universidade me informou que eu deveria ir à prefeitura da cidade pedir um documento que liberasse a minha noiva para a união. Seguimos a orientação e novamente voltamos de mãos vazias. Eles ficavam nos mandando de um lado para o outro e dificultaram ao máximo a burocracia para nos demover a ideia. Diante desse impasse, tive a ideia de fazer um apelo ao próprio presidente da China, Deng Xiaoping, relatando as minhas dificuldades em me casar com minha noiva. E por incrível que pareça, meu pedido de ajuda foi ouvido. A universidade recebeu uma carta de seu secretário com as seguintes palavras: o Dr. Hong Jinpai é do interesse do país e qualquer atitude contra o interesse do país será vista como uma postura antirrevolucionária. Crimes contra a Revolução eram punidos com trabalho forçado no campo, ou seja, a universidade, por não ter escapatória, autorizou de imediato a liberação de minha noiva para o casamento. Mandei a carta por mandar, num impulso. Embora tivesse um pouco de esperança, nunca imaginei que ela fosse respondida e felizmente dei muita sorte.
Certamente era um caso de política de boa vizinhança com os cidadãos de Taiwan. A situação foi extraordinária, que além de obter a autorização concedida pelo presidente, consegui casar com a moça que eu amava, e o meu caso se tornou famoso, sendo comentado mesmo depois que eu saí da China. Pensando na carta que enviei ao presidente, concordo com quem disse que a sorte ajuda aos audazes. A viagem da despedida. Terminados meus estágios e feitos todos os preparativos para a volta ao Brasil, ganhei um mês livre até a data do voo de retorno. Aproveitei esse período para conhecer a região de Xinjiang, antigo centro comercial da Ásia Central. Xinjiang é um território enorme e desértico de 1,7 milhão de quilômetros quadrados que integrava no passado a Rota da Seda. Localizada no extremo oeste do país, a província ocupa uma área equivalente a 17% do território chinês, porém abriga apenas 1% da população da China, de mais de 1 bilhão de pessoas. Além de ser a maior província do país, o território é estratégico, pois concentra 15% das reservas de petróleo e 20% das de gás. Mesmo os chineses consideram Xinjiang um lugar exótico e perigoso. Nessa terra gigantesca, conhecida como a província muçulmana da China, que faz fronteira com 8 países, Mongólia, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão, Paquistão e partes da Caxemira, ainda hoje acontecem episódios terroristas. Os muçulmanos uigures, falantes da língua turca, reivindicam a autonomia do restante do país. Porém, além dos uigures, a região é habitada por outras 47 etnias. Minha viagem prometeu grandes aventuras não apenas pelo destino exótico, mas também pelos transtornos que comecei a enfrentar desde a partida de Pequim. A decolagem do avião com destino a Urumqi, a capital do território, atrasou 6 horas e quando enfim conseguimos levantar voo, tivemos de descer 2 horas mais tarde na base da Aérea Civil Militar de Xanjiang, pois a aeronave apresentou falhas mecânicas. Os passageiros foram informados de que o piloto, isso mesmo, era o piloto quem fazia as vezes de mecânico, estava trocando uma peça com defeito e logo o aparelho seria liberado para decolagem. Um passageiro que estivera lá 40 anos antes disse-me que tudo permanecia exatamente do mesmo jeito. O atraso na região era tremendo. Nesse meio tempo, aproveitei para tirar algumas fotos dos aviões antigos e de algumas aeronaves militares. Fotografar em região militar é proibido e logo vi os soldados vistoriando os turistas. Rapidamente escondi minha câmera e me misturei à multidão. Naquela confusão de gente esperando o embarque, foi fácil passar despercebido. Todos os passageiros dormiram em um hotel ao lado do aeroporto. Fomos avisados de que apenas na manhã seguinte seguiríamos viagem. No embarque, o piloto informou: Caros passageiros, se o avião decolar, estaremos fora de perigo. Que mensagem mais tranquilizadora, não? Estávamos acomodados em uma máquina russa da década de 60 que precisou dar 2 voltas na pista para esquentar o motor. E o homem nos anuncia uma coisa dessas. Essa é a famosa lata velha da aeronáutica russa. Os aviões chineses eram sucatas vendidas pelos russos. A chegada ao oásis. Finalmente, após mais de 3 horas de voo, ao fim da tarde, pousamos no aeroporto de Urumqi de Wopo. Urumqi, que significa pasto bom, situa-se na encosta da cordilheira do Tian Shan e foi fundada em um oásis no meio do deserto de Gobi. A cidade tinha um aspecto mais envelhecido do que o restante do país. Os habitantes também eram muito diferentes, porque se pareciam com os ocidentais, mas usavam roupas características dos muçulmanos. Disseram-me que eles não gostavam muito dos chineses da etnia Han, mas em relação aos turistas nunca houve casos de insegurança ou briga. Cada casal tem a permissão do Estado para ter 2 filhos. No entanto, as minorias étnicas têm o direito de ter mais herdeiros. Em meu primeiro passeio, fui com um grupo de turistas visitar o Lago Tianxi, localizado no topo da montanha do Céu ou Celestial. É o lago mais alto e frio da China. Trata-se de uma região sagrada para os povos das montanhas. Para chegarmos lá, tivemos de enfrentar uma estrada cheia de curvas e grandes abismos, num ônibus ainda mais velho que o avião. Fiquei um pouco preocupado, mas ao ver que os passageiros locais pareciam tranquilos, acalmei-me. Meu grupo se hospedou em um hotel modesto. Fazíamos as refeições ao almoço ao ar livre.
Meus companheiros não gostaram do aspecto da carne de carneiro servida e eu me ofereci para limpar as sobras. Eles estranharam muito que eu me alimentasse apenas de carne, enquanto eles preferiam uma alimentação na base de arroz e legumes. Conversamos bastante sobre os hábitos dos brasileiros e senti que ficaram abismados com a nossa dieta de proteína e a variedade de alimentos que estamos acostumados a comer. O lago possuía água azul muito translúcida e pequenas ondas geradas pelo vento. Reza a lenda que criaturas estranhas habitavam aquela região. Vez ou outra, até sai no jornal da notícia de que alguém viu um animal enorme e exótico naquelas águas. Um turista de Hong Kong me convidou para uma caminhada noturna pelas montanhas, mas eu recusei. Como a região é habitada por ursos, não achei uma boa ideia ficar dando sopa no escuro. No dia seguinte, ele retornou são e salvo, mas completamente sujo e molhado. Ao vê-lo nesse estado, imaginei que a experiência não devia ter sido muito boa. Depois a gente continua com mais outra parte desse capítulo.